de conhecimento. Deus disse: o meu povo erra por falta de conhecimento. E quando você lê a Bíblia, você cresce no conhecimento. A Bíblia diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Por quê? Porque este é o dever de todos os homens. Muito importante. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 7. A princípio, vamos ler 2 versículos, o 13 e o 14. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Está aí no telão, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, nós vamos ler na edição Revista Corrigida. Todos encontraram? Digam amém. Está escrito assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Diga amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre as 2 portas e os 2 caminhos. Repita assim após mim: as 2 portas e os 2 caminhos. Quando nós lemos esse capítulo 7, nós vamos entender que Jesus, nesse momento, estava pregando o maior sermão que foi ministrado. O Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Ele iniciou esse sermão no capítulo 5, falando sobre as bem-aventuranças. E ele vem abordando vários temas, ensinando não somente os discípulos, mas também a multidão que estava em torno dele. E ele vem falando acerca do reino de Deus. E nesse capítulo de número 7, ele estava agora concluindo o seu discurso. Era a parte final. Era a hora do apelo. Agora Jesus ia fazer um apelo. Ele começou o sermão no capítulo 5 de Mateus e ele aborda vários temas. E agora ele está fechando as cortinas do seu ensinamento. E é hora de fazer as pessoas tomarem uma decisão. É hora dele fazer o apelo. E ele apresenta então 2 portas e 2 caminhos. Ele apresenta para aquelas pessoas que elas deveriam tomar uma decisão. Já tinham ouvido o suficiente e agora chegou a hora da decisão. Elas tinham que decidir. Interessante que ele se volta para os 2 caminhos. Os caminhos são a sequência das 2 portas. Preste atenção. E entrar pela porta é uma questão de consciência, liberdade e escolha. O povo agora tinha que se decidir. O povo tinha que escolher. Ele está fechando aqui as cortinas do seu ensinamento. E o povo precisava fazer uma escolha. Interessante que a vida passa a ser moldada pela escolha, não
não é o destino que determina o nosso futuro, é sim a nossa escolha. O que vai determinar o seu futuro não é o seu destino, é a sua escolha. Isso vai determinar o seu destino. E nós encontramos aqui que ele começa então dizendo: entrai pela porta estreita. Depois de ter abordado vários temas, agora ele aconselha as pessoas dizendo: ó, entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E ele conclui nesse versículo 13 dizendo: muitos são os que entram por ela. Muitos são os que entram por ela. Por quê? Porque a porta é espaçosa. Ela facilita as pessoas entrarem, o caminho também é espaçoso, e ele pode entrar com toda a bagagem, volumes de pecado, não tem problema. Por quê? Porque a porta é larga e espaçoso é o caminho. Todavia, nós encontramos aqui ele levando o povo a tomar uma decisão. E você pensa que a gente hoje, como cristãos, nós não precisamos tomar uma decisão, porque o mundo está aí, tentando puxar a gente, irmão, da igreja para o mundo. Antigamente a gente sabia que o cristão, ele era sal da terra e luz do mundo, e que ele tinha que tirar aqueles que estão lá no mundo e trazer para a igreja. Hoje parece que o diabo começou a misturar as coisas. Eu disse: não, ninguém precisa ir lá para o mundo para conhecer o pecado. Eu posso levar o pecado para dentro da igreja e as pessoas vão familiarizando com o pecado. De repente ela vai concedendo: isso aí não tem problema, isso também não tem. E elas vão se decaindo espiritualmente até estar mortas dentro da própria igreja. Isso aqui é muito sério. Então, sempre nós temos que tomar uma decisão. E olha, fazer escolha nunca foi tarefa fácil. Por isso está escrito lá em Provérbios, capítulo de número 14, o verso 12 e o versículo de número 15, está escrito: há caminho que ao homem parece direito. Há caminho que ao homem parece direito, mas diz assim, depois da vírgula: mas o fim dele são os caminhos da morte. Então fazer escolha nunca foi uma tarefa fácil. Por quê? Porque você olha e você diz: não, eu vou por esse caminho. Mas há caminho que ao homem parece direito, parece ser um caminho bom, mas a Bíblia diz: mas o fim dele são os caminhos da morte. No verso 15, no mesmo capítulo, diz assim: o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Ele é acautelado, ele é prudente, ele não é levado pela maioria, ou Maria vai com as outras. Não, a porta é larga, rapaz, está indo muita gente para cá, por que eu vou por esse caminho apertado e essa porta estreita? Rapaz, tem muita gente, com certeza que aqui é a grande maioria, é aqui que é o caminho certo, porque há tantas pessoas que estão seguindo por aqui. Aqui não, o negócio está difícil aqui. Isso aqui é perigoso. E a pessoa, ela faz uma escolha não consultando a Deus, não consultando a sua palavra. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo de número
9, eu estava lendo esse versículo hoje, e fala com a juventude: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Ande pelos caminhos do teu coração. Você quer andar? Pode andar. Anda pelo caminho do teu coração e pela vista de teus olhos. Agora, saiba, porém, você de algo, de uma coisa, tá? Que por todas estas coisas, Deus vai te trazer o juízo. Deus coloca diante de nós 2 caminhos e 2 portas: a porta estreita e a porta larga, o caminho estreito e o caminho apertado, ou caminho espaçoso. Caminho estreito e o caminho espaçoso. É eu que preciso tomar a decisão. É eu que preciso fazer esta escolha. O Pai nos dá 2 opções. 2 opções. Eu estava lendo acerca disso. É interessante. Começa lá no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, verso 19. Olha o que está escrito para você ver. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte. Olha aí, Deus propondo, ou seja, Deus mostrando, Deus apresentando para o homem o caminho da vida e o caminho da morte. Ele diz, ó, e os céus e a terra, hoje eu estou colocando eles por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. É Deus exigindo do homem uma escolha. Olha o que diz ainda Jeremias 21 e o versículo de número 8. Olha o que diz: e a este povo dirás, assim diz o pastor? Não, assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Gente, isso aqui é muito sério. É Deus exigindo de nós uma escolha. É Deus exigindo de você uma escolha. Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. E agora? Agora é comigo. Agora é com você. Ele nos apresenta os 2 caminhos e as 2 portas: caminho da vida e o caminho da morte. Para mim e você fazer uma escolha. Porta estreita, caminho estreito, não oferece espaço suficiente para passarmos com todo o nosso volume de pecados. Caminho estreito e porta estreita não oferece para mim e para você passarmos com todo o nosso volume de pecados. O que a gente tem que fazer, pastor? Eu e você, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos. Qual era a pregação de Jesus? Arrependei-vos. Qual era a pregação dos apóstolos? Arrependei-vos. Mas por que, pastor, eu tenho que tomar essa decisão? Sabe por quê? Porque não existe meio cristão, meia salvação, meio evangelho. Ou é Deus ou o mundo. Não tem meio evangelho, meia salvação. Ou você escolhe Deus,
que é a vida, ou você escolhe o mundo que lhe trará a morte. Por isso está escrito, eu coloco diante de vocês 2 caminhos, e vocês vão escolher agora. Irmão, interessante que a Bíblia, ela nos dá a condição de fazer uma boa escolha, sim ou não? Ela nos ensina. Eu me lembro de Josué lá no capítulo 15, verso 24, quando Deus chega para o povo, através de Josué, e diz, vocês vão ter que escolher a quem vocês vão servir. Se os deuses a quem serviram os vossos pais que estão da além do rio, cuja terra habitais, vocês vão ter que escolher. Aí ele toma uma decisão concreta, decisiva, e diz, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, isto é convicção, isso é absoluta certeza. Ele diz, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram os vossos pais que estão da além do rio e cujas terras habitais. Aí ele toma uma decisão concreta, condensada para ele e para a sua família, e ele diz, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma escolha. Precisamos fazer esta escolha. E sabe que tem gente que está querendo favorecer as pessoas para tomarem essa decisão, mas não a decisão definitiva de abandonar o pecado. Não, vem para a igreja. Vem para a igreja. Você não precisa mudar, não. Vem do jeito que você está e continua na mesma situação, não tem problema não. E as pessoas dizem, não, se for nessa condição, eu vou, rapaz. Legal. Não precisa mudar não. Não precisa mudar não. Sabe por quê? Porque Deus só quer o teu coração. Deus só quer o teu coração. Você não precisa mudar não. Vem como está e continua na mesma. Nananina não. Tem que haver verdadeiro arrependimento. Tem que haver renúncia pelo pecado. Tem que abrir mão de muitas coisas. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. E João escreveu dizendo, e desde agora emprega força para entrar nele. Tem que renunciar, tem que abandonar o pecado, tem que deixar as coisas deste mundo. Paulo escreveu a Tito 2:11, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas o verso seguinte diz, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente. Tem que abandonar o pecado. Tem que abandonar, irmão. E hoje em dia, as pessoas estão assim. A mensagem não pode ser muito dura. Não, irmão. Você tem que pregar amor. A mensagem não pode ser muito dura. Tem que ser aquela mensagem mais ou menos light. Porque senão vai machucar alguém. Irmão, sabe o que machuca alguém? É o pecado. Sabe o que machuca alguém? É as coisas deste mundo. A Bíblia não machuca ninguém não. A Bíblia sara. A Bíblia leva para o céu. O que machuca o homem é o pecado. A Bíblia não. A Bíblia leva o homem para o céu. Isso é tão verdade que o versículo 14 da leitura de Mateus 7 está escrito: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva para onde o caminho apertado? Leva para vida.
Olha aí, o caminho apertado leva para a vida. Se é apertado, você não consegue passar com a bagagem do pecado. Não consegue. Tem que abandonar o pecado. Tem que se arrepender dos seus pecados. Tem que viver para Deus agora uma nova dimensão de vida. Por quê? Porque você aceitou a Cristo. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. É um novo homem, é uma nova mulher. Mudou completamente, mudou. Então, o caminho que nos leva à vida é apertado. Diz assim, diga comigo, é apertado. Parece que passa um de cada vez. A porta larga não, abre lá e entra 10, 15, 50, uma pancada só. Mas o caminho que leva à vida passa um de cada vez. Você tem que abrir mão de muitas coisas. E eu estou preocupado, porque os pregadores estão pregando por aí, que as pessoas devem vir para a igreja, e eles começam a dizer, vem para a igreja, porque Deus vai te fazer prosperar, Deus vai te fazer crescer, Deus vai mudar a sua vida financeiramente. Quem mandou pregar esse tipo de mensagem? Jesus não foi. Jesus não prometeu céu na terra para ninguém. Jesus não prometeu uma vida cômoda, uma vida a seu próprio bel prazer, uma vida regalada, esplêndida, para ninguém. Pelo contrário, ele diz, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser, ele diz, eu não obrigo ninguém. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e segue-me. Você quer seguir a Cristo? Você quer morar no céu com Jesus? O que é que você tem que fazer? Você precisa negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo significa as suas próprias vontades. Tem hora que dá uma vontade de pecar, sim ou não? Ou você é super anjo, ou você é semideus. Não tem hora que dá uma vontade de pecar, mas você tem que suprimir essa vontade. Você tem que crucificar a carne em suas paixões. E você dizer não, não e não. Eu sou de Jesus. E a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. E você não abre mão das suas convicções. E você não abre mão do seu Deus. Por quê? Porque você sabe que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Interessante que ele fala do que aqui? Ele fala de porta e ele fala de caminho. A porta é ele mesmo. Quando você abre a Bíblia em João capítulo 10, versículo 9, olha como Jesus se apresenta para o povo de Israel. Ele diz assim, eu sou a porta. Ele não diz que era uma das portas, ou era uma porta, porque se ele fala assim, evidentemente que teria outras, mas ele é categórico, ele é contundente, ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Irmão, só em Jesus a salvação, só em Jesus, só entrando por esta porta, você encontrarás a salvação. Ele diz, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, nós estamos aqui por quê? Por causa de Jesus. Por que eu tomei essa decisão de servir a Cristo? Por causa de Jesus. Se alguém entrar por mim,
salvar-se-á. Interessante que ele diz: entrará e sairá e achará pastagens. Ele estava falando da ovelha e do pastor. E ele diz: eu sou o bom pastor. Ele diz: eu vim de uma forma diferente. Porque no verso 10 aí ele diz: ó, o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Uma tríplice finalidade. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Tríplice finalidade. Aí Jesus conclui dizendo: mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Levante a sua mão, entre pela porta estreita, entre pelo caminho apertado. Então, a porta é Ele. Quando Ele diz assim: entrai pela porta estreita, Ele estava dizendo: é por mim que vocês têm que entrar, porque Ele é a porta. Mas Ele não é somente a porta, Ele também é o caminho. João capítulo 14, verso 6, interessante, que Jesus vem falando ali da morada no céu. Ele diz: ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Por quê? Porque não tem jeito de você ir para o céu se não crê em Jesus. Ele diz: ó, credes em Deus, mas credes também em mim. E aí ele traz uma palavra afirmativa. Tem gente que diz que Jesus foi preparar morada no céu, ou lugar no céu para nós. Nananina, não. Ele não foi preparar lugar. Esse lugar já está preparado, disse Paulo, antes da fundação do mundo. Ele traz uma palavra, o verbo aplicado aí é: na casa de meu pai há muitas moradas. Esta expressão, esse verbo há, quer dizer do passado, no presente e no futuro. Se eu ler essa palavra amanhã, eu vou estar lendo assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está afirmando. Ele não está dizendo que vai preparar lugar. Ele está dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Aí ele diz: ó, e se lá não tivesse muitas moradas, se não fosse assim, se lá não tivesse já morada, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele não está dizendo que foi preparar. É só você entender e saber ler essa palavra. Ele está afirmando: na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, ou seja, se lá não tivesse muitas moradas, então eu teria dito para vocês: vou preparar-vos lugar, e se eu vos for preparar lugar, virei outra vez, tal. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus vem falando disso, você vai ver aqui no versículo de número 5, coloca o 5. A Bíblia diz que um discípulo chamado Tomé, ele diz: Senhor, não sabemos para onde vais. A gente não sabe, Senhor. E como a gente vai saber o caminho? Eu estou pregando aqui sobre portas, as duas portas e os dois caminhos. Já mostrei em João 10:9, Jesus dizendo: eu sou a porta. Agora tem um discípulo chamado Tomé, duvidoso. Senhor, o Senhor está falando aí de caminho e tal, e o Senhor está dizendo que vai para o céu e que o lugar já está preparado. Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. E olha a resposta do Senhor. No versículo de número 6, ele disse: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Aleluia. Ele não diz que era um caminho ou um dos caminhos, porque se ele fala eu sou um dos caminhos, evidentemente tinha outros, ou um caminho. Ele não diz, ele diz eu sou o caminho. Isso significa dizer eu sou o único caminho.
Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Nananina, não. É outra maneira que as pessoas lêem o versículo errado. Ninguém vai ao Pai. Não é vai, é vem. Não é vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que Jesus disse: ninguém vem ao Pai? Porque Ele mesmo é o Pai. Quando Ele fala isso, um outro discípulo duvidoso aparece em cena. Eu disse: Senhor, mas espera aí, então mostra-nos o Pai. Agora Filipe, e é o que nos basta. Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, então é o que nos basta. Aí Jesus chega para ele e diz: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Aleluia. Quem vê a mim, vê o Pai. Sabe por quê? Porque eu e o Pai somos um. Aleluia. Irmão, Jesus é a porta, mas Jesus também é o caminho. Ele é a porta, Ele também é o caminho. E é interessante que quando você lê Lucas capítulo de número 13, do versículo 22 ao 28, a Bíblia diz que Jesus ele percorria de cidades em cidades, de aldeia em aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E olha o que aconteceu nesse episódio. No verso de número 23 diz: depressa, filho, 23. E disse-lhes Senhor, são poucos os que se salvam? Olha, uma pergunta muito interessante. Jesus andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de repente se aproxima um homem. Ele faz a seguinte pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: o que? Vamos ver? Porfiai por entrar pela porta estreita. Oh, meu irmão, não tem outra. Não tem outra alternativa. Tem que entrar pela porta estreita. E eu estou preocupado porque as pessoas hoje não querem estar debaixo do jugo de Cristo. Elas não querem obedecer, se submeter a Cristo Jesus. E sem obediência a Deus, a Cristo, você jamais será salvo. Tem que obedecer. Tem que obedecer a Cristo. Jesus foi categórico e diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Sabe por quê? Muitos procurarão entrar e não poderão, porque não querem abandonar o pecado. E se não abandonar o pecado, não consegue, porque a porta é estreita. Não dá para você entrar na porta estreita carregando aí os seus pecados de estimação. Nananina, não. Tem que abandonar definitivamente o pecado. E aí está escrito, ó, porfiai. É uma disputa. Quando fala de porfiai, tem uma disputa acirrada. Por isso que João diz que o reino de Deus é tomado à força. E ele diz: desde agora, emprega a força para entrar nele. Mole não entra no céu. Gente que desiste fácil. Aceita Jesus hoje, amanhã está saindo fora da igreja. Ah, mas eu pensei que era mais fácil. Sabe, eu pensei que daria conta. O que é isso, meu irmão? Pare com isso. Ele diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Por quê? Porque muitos lutam para entrar, mas não conseguem. Porque quer entrar com a bagagem do pecado. Não quer abandonar o pecado. E o pecado faz uma divisão. Isaías profetizou no capítulo 59.
Ele diz que o nosso pecado faz uma divisão entre nós e Deus. Deus não aceita os nossos pecados. E aí no verso 25, olha o que diz nesse versículo. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes a estar lá do lado de fora, e olha para cá, a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Irmão, sabe, a palavra mais dura que alguém possa receber nesse dia é Jesus dizendo para ele: eu não te conheço. Eu não te conheço. Você nunca me serviu. Você nunca abriu mão de nada por mim. Você nunca quis renunciar os seus pecados. Então ele diz: ó, eu não vos conheço. Quer ver? Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença? Senhor, eu estou lá na igreja direto, tomo santa ceia, faço parte da comunhão, mas não tem comunhão com Cristo. Nunca quis abandonar o pecado. Aí eles vão argumentar e dizer: mas Senhor, a gente tem comido, bebido na sua presença, tu tens ensinado em nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Irmão, isso aqui é muito sério. Não brinque de ser crente. É hora de você assumir um compromisso sério com Jesus. É hora de você rever os seus conceitos. É hora de você se prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, me liberta do pecado, me transforma, me regenera, me purifica e me limpa, Senhor. Está na hora de você tomar uma decisão. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. E olha, diz que nesse momento haverá choro e ranger de dentes. Sabe por quê? Porque você deixou a sua oportunidade passar. Deus hoje está apresentando para mim e para você as duas portas e os dois caminhos. É você que vai tomar a decisão. Sou eu que vou tomar a decisão. Ele diz: ó, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Pastor, mas aqueles que estavam na igreja e até chamavam Cristo de Senhor. Olha o que está escrito no versículo de número 21, capítulo 7 de Mateus, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Eu me lembro uma outra passagem bíblica, quando alguns começaram a chamar Jesus de Senhor. Ele diz: por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu digo? O que adianta me chamar de Senhor e não fazer o que eu digo? Está escrito que naquele dia, pastor, que dia é este? É o dia em que muitas pessoas vão se apresentar diante do juízo de Cristo. Aí não é arrebatamento. Sabe por que arrebatamento? Não é?
Porque arrebatamento vai ser repentino, num abrir e fechar de olhos. Jesus vem, arrebata a igreja, os que estão preparados sobem cantando o hino da vitória, os que não estão preparados ficam. Mas aí vai acontecer com esses que ficaram, eles vão dizer: Senhor, Senhor. E aí começa a lamentação. Né? Senhor, Senhor, a gente fez isso, a gente fez aquilo. No teu nome eu fiz isso, eu curei, eu preguei, eu fiz tanta coisa. Mas está escrito: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Eu pergunto: você está fazendo a vontade de Deus ou a sua própria vontade? Sabe que as pessoas hoje, elas não querem renunciar ao pecado. E a Bíblia diz, Romanos 3:23, que o salário do pecado é a morte. Você vê, Eduardo, que o salário, o pecado tem um salário, rapaz. Paga bem. Pecado tem um salário. E o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus, aleluia, é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Salário do pecado é a morte. Por que morte? Porque conforme está aí Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora o homem precisa abandonar definitivamente o pecado, entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado e agora seguir a Cristo. Seguir a Cristo, abandonando tudo que não é do agrado do Senhor. Quando diz a Bíblia, no versículo 22 de Mateus 7, está escrito: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Senhor, a gente cantava louvor no teu nome, a gente ministrava no seu nome, a gente pregava através do seu nome. Esses dias alguém veio me perguntar: poxa, alguém estando em pecado, de repente ele pode pregar e até orar para alguém e Jesus curar? Isso é possível, porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Mas a pessoa pode até pregar para alguém e a pessoa se converter, ou até orar por alguém e a pessoa ser curada, mas ela ir direto para o inferno. Por quê? Porque não abandonou os seus pecados. Então não adianta. Naquele dia, Jesus falou: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Olha aí, era no nome de Jesus que eles faziam os milagres, os prodígios, as maravilhas, tudo no nome de Jesus. Ele diz: e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O que Jesus vai dizer? Verso seguinte: então lhes direi abertamente. Interessante, quando diz abertamente aí, diante de todas as pessoas, isso será uma vergonha geral. Abertamente, diante de todas as pessoas que estiverem ali diante do juízo de Deus, lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Mas como é isso, gente? Curava no nome de Jesus, expulsava demônio no nome de Jesus, fazia maravilhas no nome de Jesus, mas Jesus nunca foi Senhor destas vidas. Nunca estas pessoas se submeteu ao seu senhorio. E agora,
vai receber essa palavra dura. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você está vendo, e eu vou finalizar aqui, como o pecado, ele cria-se uma barreira, te impedindo de ir para o céu. Você já pensou nisso? Olha aí, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O meu maior temor é estar ensinando numa igreja, ensinando os crentes a abandonarem um pecado e no momento súbito do arrebatamento da igreja, Jesus vem e a metade da igreja fica. Por quê? Porque não abandonou o pecado. Você vê que Deus está levantando os seus profetas. E quando eu digo profeta, eu não estou dizendo gente que fica, Jesus vai te dar um carro, Jesus vai te dar prosperidade, vem para a igreja, Jesus vai abençoar o seu casamento. Mentira. Isso é uma grande besteira, irmão. Não acredite nesses pregadores que estão pregando aí na mídia televisiva ou até mesmo em igreja. Tem igrejas aí abarrotadas pregando revelações. Esses dias eu vi uma, tinha mais de 1000 pessoas e o pregador pregando prosperidade, revelando as pessoas. E eu olhei e vi umas 4 revelações, todas sobre bens materiais, todas sobre prosperidade. Irmão, ninguém pode substituir a maior revelação de Deus, que é a Bíblia. Aleluia, ninguém pode substituir esta palavra. Olha, as revelações do homem são do homem. Deus não tem compromisso com pessoas que não têm compromisso com Ele. E naquele dia Ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Cuidado com esses pregadores que chegam até você dizendo: Deus vai te dar uma casa nova. Se prepara, minha serva, tu vai trocar de apartamento. Minha serva, eu vou te dar um carro novo. Foge desse tipo de profecia. Isso não vem de Deus. Isso vem do diabo. O que o diabo quis fazer com Jesus? Mostrou todos os reinos. Está lá em Lucas 4, Mateus capítulo 4. Mostrou para Jesus todo o reino deste mundo e a glória deles, e disse: olha, está vendo aí? Tudo isso é meu, e eu posso dar a quem eu quiser. Então faz o seguinte: se prostra e me adora, e tudo isto será teu. O que Jesus fez? Ele diz: não, diabo, tu está equivocado. Eu só adoro a Deus. Adorarás ao Senhor e só a Ele servirá. Jesus rejeitou, mas tem muitos crentes aceitando. Por isso que eu não aceito esse tipo de profecia. Jesus vai te dar um carro, Jesus vai te dar uma casa. Nananina, não. Quando Jesus quer te dar alguma coisa, Ele vai te dar e não fala nada. Não, Ele não fala nada. Jesus não fala nada. Ele te dá e acabou. E Ele te dá não é pelos seus próprios méritos. É porque Ele olha para você e diz: minha serva precisa de um carro. Ela não gosta de perder culto. Ela gosta sempre de estar na minha presença. Eu vou abençoá-la com um carro novo. Aleluia. E Jesus então faz isto. Oh, meu irmão, pare de acreditar nessas bobeiras, nessas profecias fajutas de homens desviados da verdade. Eu finalizo as 2 portas e os 2 caminhos. Certas igrejas por aí estão entupidas de gente que quer ouvir a pregação que massageia o seu ego.
Pastor, é assim? É. E os pregadores estão lá, ó, vem para Jesus. Porque se você não tem uma casa, Jesus vai te dar uma. Vem para Jesus. Entra com 100 que você terá 200. Entra com 500 que você terá 1000. E o pecador vem, não nas condições de Jesus, mas nas condições do pregador. E quando ele chega aqui, irmão, se ele for sábio, ele tão logo vai desconfiar. Eu gostei, o irmão falando aí da oferta. Você vê que Judas, o Iscariote, ele tinha a bolsa. Ele era o ministro da fazenda de Jesus. É o tesoureiro. E parecia que ele tinha um cuidado pelos pobres, né? Ele diz, poderia pegar esse dinheiro e dar aos pobres. Daria para comprar muita coisa para ajudar os pobres. Aí a Bíblia salienta lá dizendo, não, mas ele disse isso não pelo cuidado que ele tinha pelos pobres, mas porque ele era ladrão, tinha a bolsa e pegava ali tudo que ele queria. Irmão, o reino de Cristo não é o reino desse mundo. Jesus disse, olha, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Para você ser salvo, você tem que perder a sua vida. Eu, novo convertido, quando eu li esse versículo, eu falei, peraí, Jesus, o que está escrito aqui? Jesus dizendo, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perdê-la, por amor de mim, salvar-la. Como é que é isso? É você, irmão, entregar verdadeiramente a sua vida a Cristo e dizer, Senhor, estou perdendo a minha vida de ser usada ou desgastada lá com as coisas do mundo, mas eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos para fazer a tua vontade. Fica em pé. Deus te trouxe aqui hoje não por acaso, mas para tomar uma decisão. A maior decepção que alguém possa vir receber é aquela que o apóstolo João escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 2, a partir do verso 28, ele diz, filhinhos, e agora permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Muitos, aí está, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, quando será essa manifestação? No dia do arrebatamento. Quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Tem muitos que estão pensando que vai subir, quando na verdade vão ficar. Por quê? Porque não abandonaram os seus pecados de estimação. É hora de você tomar uma decisão. Enquanto nós vamos louvar a Deus, quer receber uma oração, quer ser resoluto diante de Deus, quer fazer uma entrega total, sai do teu lugar e vem à frente. Nós vamos orar por você. Venha. Eu gostaria de orar por você hoje. Pastor, eu quero me entregar para Jesus. Me afastei da igreja, dos caminhos, e eu quero entregar minha vida a Ti. Sai do teu lugar e venha. Essa é uma palavra consciente. Aqui não tem enrolação. Está sentado